Essa última canção fala da condição do nosso coração. Somos fracos. E a única certeza que nós temos é que o Senhor é forte, que o Senhor é bom, que o Senhor é misericordioso, que o Senhor é amoroso, é um Pai perdoador. E pode ser que a gente chegou nesse dia aqui pensando tanta coisa, tantos medos, tantas coisas vêm na nossa mente, Senhor, e nos tomam por assalto. Quando a gente vê, a gente já está envolvido nos nossos pensamentos e esquecemos quem o Senhor é. Focamos só nas coisas dessa terra. Ó Deus, que a Tua luz possa brilhar e que a gente possa ver, voltar o foco para o Senhor. E o que nós precisamos nesse momento é de perdão e graça. Que o Senhor perdoe as nossas faltas, que o Senhor perdoe o nosso coração, que é teimoso, às vezes, muito, muito teimoso. Que o Senhor perdoe as vezes que nós deixamos de Te obedecer e seguimos os desejos pecaminosos do nosso coração. E isso sempre dá em coisas erradas, consequências ruins. Então, Jesus, tem misericórdia de nós. Derrama do Teu perdão e derrama da Tua graça. Nos fortalece, Senhor, para vivermos um dia de cada vez, com a esperança do Senhor em nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Abre lá o texto de Romanos, capítulo 8. Nós estamos chegando no fim desse capítulo, que é um dos mais preciosos, na minha opinião, das Escrituras Sagradas. Romanos capítulo 8. Hoje nós vamos ler, e vai ser exposto, o versículo 28, um dos versículos muito conhecidos e também usado de maneira muito incorreta. É um versículo muito conhecido, principalmente quando as pessoas estão passando por momentos difíceis, perdas, as pessoas falam esse versículo, porém falam sem saber o que realmente esse versículo está dizendo, sem ter o entendimento correto sobre esse versículo. Então, Romanos 8, nós vamos ler do versículo 28 ao versículo 30. Diz assim, ó: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, esse é um texto que fala sobre salvação. Esse é um texto que fala sobre um propósito de Deus para as nossas vidas. E eu queria que você tivesse em mente agora os propósitos de Deus para a vida de todas as pessoas e não ser alguém individualista nesse momento. Porque quando nós pensamos em propósito de Deus, nós temos a tendência de sermos individualistas. O que Deus quer para mim? O que Deus vai fazer por mim em 2022? Qual é o propósito de Deus? Muitas pessoas identificam esse propósito como um emprego novo, ou um relacionamento, um casamento, ou o nascimento de um filho, uma filha. Começam a pensar em esse propósito na perspectiva humana. Esse texto não está falando sobre isso. Esse texto está falando de um propósito que vai além da perspectiva humana, das coisas que nós queremos para nós mesmos. Tá, tem coisas que nós queremos que são boas para nós mesmos. Tem coisas que fazem parte da nossa vida cotidiana, que se desse uma melhorada, seria bom.
Porém, isso não é o propósito final de Deus para as nossas vidas. O propósito de Deus para as nossas vidas está exposto claramente nesse texto. E a gente tem que ter a consciência do que é. A primeira coisa que eu queria alertar a cada um de vocês é que nós precisamos ter a consciência do propósito de Deus. Sem essa consciência, e a ideia de consciência é de ciência, algo que está claro na sua mente, sem isso, todas as coisas não vão fazendo sentido durante um ano inteiro. Se nós perdermos de vista o propósito principal de Deus para as nossas vidas, nós, durante esse ano, certamente vamos tropeçar. Vamos tropeçar mais do que tropeçamos em 2021, porque nós esquecemos do propósito de Deus. Então é preciso ter consciência. Grava isso. Você precisa ter consciência do propósito de Deus. O texto começa assim, com a palavra sabemos. Então, deixa a tua Bíblia aí aberta, ligada, enfim. O texto começa com a palavra sabemos por uma razão. Essa palavra no original, ela tem uma ideia matemática, uma ideia de exatidão. É mais ou menos assim, eu chegar aqui e dizer, sabemos que 2 mais 2 é 4. Qual a possibilidade matematicamente disso estar errado? Nenhuma. Na matemática, não existe possibilidade para erro, não existe conjectura, não existe flexibilização. A matemática, ela é exata. Então, quando Paulo usa essa palavra sabemos, ele está dizendo que matematicamente, como se fosse um pensamento exato dentro dos nossos corações, nós temos a consciência de como Deus vai chegar a esse propósito em nossas vidas. Então, esse sabemos inclui nós. Se nós de fato sabemos, sabemos o quê? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas precisam ser entendido. Porque todas as coisas que Paulo está se referindo não são somente as coisas boas. Tem gente que acha que o que é útil para a vida é só aquilo que é bom, o que é agradável, o que deixa as nossas vidas na zona de conforto. Isso é bom, de fato. Pode promover algum crescimento? Pode. Mas, por outro lado, tudo o que é de sofrimento, de coisas ruins, a tendência é jogar fora. Ou dizer, isso não é de Deus. Essa porta que se fechou na minha vida agora, não foi Deus que fez isso. A gente acaba deixando o sofrimento como algo que não pode transformar as nossas vidas. Bem, nós estamos bem errados se nós pensarmos nessa direção. As Escrituras estão dizendo que todas as coisas cooperam. Não significa que bem e mal estão andando junto. Não é isso. O que está escrito aqui é que tanto as coisas boas como as ruins cooperam para que esse propósito de Deus seja alcançado em nossas vidas. É isso. Essa cooperação de Deus nos momentos ruins não pode ser entendido da seguinte forma: ah, Deus sabe todas as coisas, então vou ficar esperando as coisas caírem do céu. Ah, eu estou precisando de algo aqui na minha vida, então eu vou fazer isso aqui, porque tudo coopera para o bem. Não é isso. O texto está falando de um propósito e não aquilo que você quer. Então, todas as coisas cooperam para o bem do alcance desse propósito. Então, não podemos entender esse versículo como um ritual, algo místico que a gente diz e tudo vai se resolver. Ah, tudo coopera para o bem, então deixa eu me sentar aqui e vou deixar a vida passar diante dos meus olhos e não vou ter ação nenhuma, porque no final de contas tudo coopera para o bem. Não, não é assim.
Isso diz respeito à nossa vida sendo vivida, tomando ações, sabe? Tomando decisões. As coisas vão cooperando para o bem, mas é uma ação de Deus em nossos corações nesse decorrer da nossa vida. Deus está ali conosco em todos os momentos. Então, Deus está comigo nas vitórias? Sim, é óbvio que Deus está comigo na vitória, ou nas vitórias que eu obtive em 2021. Mas Deus estava comigo também nas derrotas. A gente tem que entender que a presença de Deus não é medida por tudo dar certo na minha vida. Isso é heresia. Porque um homem chamado Jó nos exemplifica isso. Ele tinha uma presença constante diante de Deus. Ele buscava a Deus. Mas de maneira trágica, tudo que Jó tinha se perdeu. Inclusive os seus filhos, que eram amados por eles. Aquela história fala de perdas materiais. Jó perdeu coisas. E fala de perda de pessoas. Jó perdeu seus filhos. A gente pensa assim, nossa, né, história bacana, mas olha a quantidade de filhos que ele perde de uma vez só. E depois fala de um problema de saúde gravíssimo, de muito sofrimento, a ponto das pessoas olharem para ele e nem conseguir falar com ele diante de um sofrimento. Ele estava apodrecendo vivo. O único sossego de Jó era passar um caco de telha nas suas feridas. É quando ele tinha paz. Imagina esse cenário. E Jó era um homem temente a Deus. E diante desse sofrimento, o que Jó fala? Ele diz: antes eu tinha ouvido falar de ti, mas agora te conheço. Ele coloca o sofrimento como um caminho que aproximou ele mais de Deus. Então é lógico que ninguém gosta de sofrer. É lógico que a gente não vai procurar o sofrimento. Tá? E a gente pode evitar o sofrimento principalmente pensando nas nossas decisões. Pensar antes de agir. Então a gente pode evitar, mas tem sofrimentos que são inevitáveis. O sofrimento da morte é inevitável. Quando ela vem, ela vem. Não tem como fugir disso. E quando eu estou falando isso, eu tenho aqui na minha mente uma ideia de algo que nós estamos vivendo na nossa época, chamada ditadura da felicidade. Ditadura da felicidade. Todo mundo tem que ser feliz. Ninguém vai perder ninguém. Tudo vai acontecer e vai ser positivo. E se algo der errado, isso não é de Deus. Essa é uma ditadura da felicidade, em que as pessoas fazem tudo o que querem para ser felizes. E quando eu digo esse tudo o que querem, são coisas até muito ruins, indizíveis aqui. Então essa ditadura da felicidade acaba impulsionando as pessoas a quererem ser felizes o tempo inteiro. Só que isso é uma utopia. A vida é mais cheia de momentos difíceis do que de momentos alegres. Pensa comigo o que é o final do ano, o dia 31. Um dia de 24 horas. Como qualquer outro dia. Nada vai mudar naquele dia. Não há nada de misticismo nesse dia. É um dia comum. Quando você vira para o dia 1º, os teus problemas não vão acabar com um passe de mágica. A conta não vai se encher de dinheiro. Os boletos não vão ser pagos. Os problemas dentro da casa não vão diminuir. Talvez eles foram esquecidos no dia 31, porque todo mundo estava alegre. Era um dia feliz, um dia de trégua, de paz. Que todo mundo resolveu levantar a bandeira da paz em prol de algo que é impossível acontecer. Um dia transformar a vida das pessoas. O dia em si não tem poder de transformação nenhum. Sem uma tomada de atitude, sem uma direção correta,
é impossível as coisas darem certo. Então um dia, como o dia 31, é um dia como qualquer outro. É lógico que a gente pode celebrar. É lógico que a gente pode se alegrar com os nossos familiares, com os nossos amigos. É lógico que a gente pode fazer uma boa refeição junto. Mas lembrando que isso não vai resolver os nossos problemas. Que aquilo é só um dia, no meio de 365 dias que você vai ter que viver. E pode ser que você vai perder pessoas e coisas durante o ano de 2022. Pode ser que dias muito difíceis venham sobre a nossa vida. E aonde vai estar o nosso coração? Como o nosso coração vai reagir a tudo isso? Qual vai ser o meu posicionamento diante de Deus, diante das pessoas? Qual a consciência que eu tenho que isso está cooperando de fato para o meu bem? Para esse propósito que Deus quer para a minha vida? Porque quando você pensa, como que uma morte, como eu perder dinheiro, como eu ser traído por alguém, e isso coopera para o meu bem? Se você pensar no teu bem individual, é lógico que não coopera. É lógico que isso vai levar ao sofrimento. Mas lembra, você não vive debaixo da ditadura da felicidade. Você vive debaixo do amor soberano de Deus, eterno, que alcança as nossas vidas. Nós vivemos debaixo desse amor, que não é um amor incondicional. As pessoas colocam condições para nos amar, as pessoas colocam condições para se relacionar conosco, mas Deus nos ama incondicionalmente. E o amor incondicional dele pelas nossas vidas também está presente nos dias ruins, nos dias difíceis. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, aí o versículo continua. De todas as pessoas, não. Daqueles que... Todas as coisas cooperam para o bem, daqueles que amam a Deus. Aqui está claro o alvo dessa ação divina. Existe um propósito para a vida das pessoas que amam a Deus. Por essas pessoas amarem a Deus, todas as coisas cooperam para o bem. E essas pessoas são conscientes que elas amam a Deus porque Deus as amou primeiro. O amor de Deus está claro na mente dessas pessoas. Elas têm a consciência que Deus ama cada uma delas, apesar do sofrimento, apesar das alegrias. Esse amor não é medido por circunstâncias. Esse amor é medido por uma presença de Deus em nossas vidas. Nos momentos mais escuros que nós passamos, Deus está conosco. Nos momentos mais alegres de nossas vidas, Deus está conosco. Ele prometeu presença. Então, se Ele prometeu, é algo que Ele dá. Nós não precisamos sentir a presença dEle. Ele está presente no dia do velório, no dia em que a gente passa por um problema difícil com o filho, com a filha, com amigos, no emprego. Nós estamos vivendo num mundo que já foi dito aqui na mensagem anterior, que é difícil viver. Estamos sujeitos até a orar de maneira inadequada. Por isso que nós precisamos da intercessão do Espírito Santo, para nos ensinar a orar conforme a vontade do próprio Deus. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem são as pessoas que amam a Deus? São as pessoas que são chamadas segundo o seu propósito. Aparece no final do versículo 28. Mas ainda não responde para nós quem são essas pessoas. Vamos ler de novo o versículo? Agora, com tudo na mente, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não é o propósito individual de cada um. Esse propósito está relacionado a Deus que o chamou.
Então existe um propósito de Deus para a vida de um grupo de pessoas. Então esse propósito precisa ser claro na nossa mente, como uma consciência constante. Eu sou consciente que Deus tem um propósito para mim. Mas esse propósito para mim não é individual, não é meu. É um propósito dele, o seu propósito. Está vendo como a gente não pode confundir as coisas? O propósito de Deus para mim tem a ver com ele, não tem a ver comigo. Só que eu sou beneficiado por isso. Eu recebo benefícios por isso, porque Deus é um Deus misericordioso. Então, nós precisamos olhar para o versículo 29, que vai mostrar agora com clareza qual é esse propósito. E quem são essas pessoas que recebem essa ação de Deus, fazendo com que todas as coisas cooperem para o bem. Versículo 29. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho. Aqui está o propósito. O propósito de Deus é que nós nos pareçamos mais com Jesus Cristo a cada dia. Olha o propósito, bem claro. A gente não precisa inventar a roda. Esse para serem é o objetivo de Deus na vida dos filhos dele. Para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então eu preciso ter consciência de como Deus age. E agora eu tenho que ter consciência do propósito. E qual é o propósito de Deus? Me tornar cada dia mais semelhante com Jesus Cristo. Vamos tentar entender o que está sendo dito aqui no versículo 29, tá? Pois aqueles que de antemão conheceu, ele também predestinou. Existe um equívoco aqui, quando as pessoas acreditam que por Deus ser onisciente, e de fato ele conhece presente, passado e futuro. E que lá na eternidade, ele olhou para a vida de algumas pessoas, como elas iriam agir no futuro, e aí, ele, quando veio à Terra, ele conheceu essas pessoas. É um conhecimento objetivo, um conhecimento de tipo, eu conheço a Haruna me conhece. Tipo, entre amigos, Deus olhou para a vida de pessoas que ainda não nasceram na eternidade e disse, esse aí vai ser bom, esse aí eu vou salvar. Não é isso. Não tem nada a ver com isso. Quando Paulo expõe, pois aqueles que de antemão conheceu, a tradução, ela acaba dando uma escorregada, porque esse conheceu não tem nada a ver com esse conhecimento intelectual. Nós vamos ler alguns versículos da Bíblia e nós vamos tentar entender qual o significado desse conheceu. De antemão conheceu. Conheceu o quê? Conheceu as boas obras? Viu que você ia aceitar Jesus Cristo no futuro, daí ele predestinou? Será que é uma ação humana no meio disso tudo? A resposta é um sonoro não. Nós somos salvos pela graça de Deus e não por obras. Não há nada que a gente possa fazer que promova a nossa salvação. Esse conhecer de antemão está ligado a outra coisa que a gente vai ler agora. Abre lá em Mateus 1:25. Mateus capítulo 1, 25. É um momento em que José, esposo de Maria, tem um encontro com um anjo, que esclarece algumas coisas para ele sobre o filho que seria. Quem seria o filho? 1:25 diz assim, porém, José não teve relações com ela, Maria, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem impôs o nome de Jesus. Em outras versões, vai dizer, não conheceu. Não conheceu Maria. Não teve relações com ela. Esse verbo conhecer é uma relação
íntima. Para o judaísmo, esse verbo é usado justamente para o relacionamento entre marido e mulher. Um relacionamento que envolve amor e escolha. Olha aqui que vai começando a pegar forma o que é o conhecer. O conhecer não tem a ver com o intelecto, de saber que as pessoas iriam ser boas, mas de uma relação íntima na eternidade, em que Deus escolhe nos amar e Deus escolhe ter um relacionamento com essas pessoas, ainda na eternidade. E aí a gente vai ver isso também no versículo 7:23 de Mateus, mas agora de um jeito diferente. Olha só o que está escrito. 7:23. Vamos ler a partir do versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos milagres? Preste atenção nessa afirmação. Então, lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Preste atenção que Deus conhece todas as pessoas. Como que Ele está dizendo que Ele não conhece essas pessoas? Esse conhecer é: eu não os escolhi. Eu não os amo. Vocês me aborrecem, desobedecem os meus mandamentos, praticam o que é mal. Então vocês não agem como meus filhos. Como que vocês querem ter um relacionamento comigo, quando de fato vocês não têm? E se vocês prestarem atenção nas perguntas dessas pessoas, é de pessoas que estavam na igreja. Não profetizamos em teu nome? Aonde se fazem profecias? Não expulsamos demônios em teu nome? Aonde se faz isso? Em seu nome não fizemos muitos milagres? Aonde se faz milagres? Preste atenção no que Jesus quis dizer. Que mesmo pessoas dentro da igreja podem estar distante do relacionamento com Deus. E isso vai ser revelado no dia do juízo, em que essas pessoas reivindicarão a entrada no reino dos céus e Jesus dirá: não, você não entrará no reino dos céus. Eu não te conheço. Mas Ele sabe quem é todas as pessoas. Esse não te conheço é: eu não me relacionei com você. Eu não tenho com você uma relação, você é desobediente, você pratica o mal. É o que diz o versículo 23 na parte final. Afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Quem pratica o mal não é filho de Deus. Mesmo que tenha uma vida religiosa, mas no seu íntimo pratica o mal. E por último, nós vamos olhar um versículo agora do Antigo Testamento, Deuteronômio, 5º livro da Bíblia. Deuteronômio, capítulo 7. E aqui fica mais claro ainda como o chamado de Deus, essa escolha de Deus com o seu povo, vai ficar mais claro o que esse conheceu significa. Deuteronômio 7, versículos 6 a 8. Olha lá. Porque vocês são um povo santo para o Senhor, seu Deus. O Senhor, seu Deus, os escolheu. Todo mundo está aí no Deuteronômio capítulo 7? Está lá no versículo 6, está o que eu estou lendo. Porque vocês são povo santo para o Senhor, seu Deus. O Senhor, seu Deus, os escolheu. Então Ele conhece quem Ele escolhe. Agora vamos lá, vamos tentar entender como foi essa escolha olhando para esse texto. Então, o Senhor, seu Deus, escolheu para que de todos os povos
que há sobre a terra vocês fossem o seu povo próprio. Versículo 7. O Senhor os amou antes deles se tornarem povo. Os amou quando era ainda Abraão sendo escolhido, e dali se formaria uma nação, através dele. O Senhor os amou, os escolheu. Agora aqui é interessante. Não porque vocês eram mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Então não havia mérito populacional, étnico, e não havia nada de positivo neles. Não, outro texto vai dizer que não é por causa da justiça dele que eles foram escolhidos. Essa escolha de Deus é incondicional. Deus escolheu, amou essas pessoas na eternidade segundo o seu caráter. E essas pessoas receberam de Deus o seu coração. Em algum momento da história delas, todas as coisas vão cooperar para que o propósito de Deus esteja presente na vida daquela pessoa, tornando aquela pessoa mais parecida com Cristo. Então, primeiro, ele escolheu, isso está na eternidade. Está na eternidade. Na eternidade, ele predestinou. A palavra predestinou significa dar um destino. Ele deu um destino na eternidade para as pessoas. Para mim e para você, o nosso destino foi selado na eternidade, não por aquilo que fazemos, não por aquilo que somos, não porque somos bonzinhos, ou não porque somos maus. Não tem nada a ver com isso, é uma escolha que é inquestionável de Deus, e nós não conseguimos entender. Não adianta ficar encerando em cima desse assunto, porque nós nunca vamos entender. Agora, o que nós sabemos é que foi assim, porque está escrito, ele resolveu amar, ele resolveu escolher, e ele resolveu dar um destino na eternidade. Qual era o destino? Ser mais parecido com Jesus Cristo. É esse o propósito. Esse é o propósito. Preste atenção, para ficar mais claro para você. Pode ser que alguém ouça o Evangelho, vem para a igreja, ouve o Evangelho, você tem um relacionamento com essa pessoa, consegue ver que essa pessoa está afim mesmo de, ajustar a vida, e ela quer ser salva, porque ela tem muito medo do inferno. A maioria das pessoas tem medo do inferno. A maioria das pessoas sabem que o inferno é um lugar ruim. E se houvesse uma possibilidade de salvar as suas almas, elas investiriam até dinheiro nisso. Tanto é que as pessoas estão investindo muito em não envelhecer, em não morrer, gastando muito. Plásticas, remédios e uma série de coisas. A prova está aí. Então as pessoas pensam sim na eternidade, por mais que elas não digam que estão pensando. E elas podem ouvir a mensagem do Evangelho e ficar muito animadas no início, com o processo de salvação. Se confessares com a tua boca que o Senhor Jesus é o teu Salvador, o teu Senhor, você pode ter seus pecados perdoados e aí viver a vida eterna com Ele. Pode ser que alguém tenha esse tipo de pensamento. Estou livre do inferno. Porém, na vida dessa pessoa, após essa confissão de fé, você não vê o caráter de Jesus sendo formado nessa vida. Quando a coisa começa a apertar, ela logo vai chamar de regras aquilo que Deus colocou como sendo protetivo para as nossas vidas. Vai começar a questionar o amor de Deus, porque Deus não deixa ela ser feliz, ele ser feliz. Por que Deus direciona as coisas para algo que muitas vezes nosso coração não quer, porque nosso coração quer pecar, quer fazer coisas erradas, e Deus está dizendo, não faça isso. Então, a pessoa quer a salvação, mas não quer o propósito. Qual é o propósito? Nos tornar mais parecido com Cristo. Por isso que as pessoas desistem, porque se parecer com Cristo significa rejeitar o pecado. Significa tomar decisões que te façam mais parecidos com Cristo. Então essas pessoas, por mais que ouçam o Evangelho,
fiquem alegres com o fato de estarem livres do inferno. Quando começar a vir as coisas do mundo, as pressões, logo elas vão ceder. Elas vão ceder. Elas não vão conseguir se alicerçar nas verdades eternas. Tudo vai girar em torno da terra. Então, formar o propósito de Deus em seus corações, esse processo contínuo de transformação, acaba sendo rejeitado. Quando é confrontado em algum pecado, rejeita essa confrontação. Não quer viver próximo de Deus, lendo as Escrituras Sagradas, em tempo de oração. Tudo é um peso. Isso aponta para um coração que não entendeu o Evangelho ainda, porque o Evangelho vai além da salvação do inferno. Faz parte. Mas o principal propósito de Deus na vida daqueles que Ele de antemão conheceu, e que Ele predestinou, é que em vida essas pessoas se pareçam mais com Cristo. Então a pergunta é, você se parece mais com Cristo? A tua forma de falar parece com a forma de falar de Cristo? As tuas ações são ações parecidas com as ações de Cristo? Você tem pensamentos a respeito das pessoas como Cristo tinha pensamento em relação às pessoas? Porque nós temos os evangelhos mostrando o que Cristo fez, mostrando como Cristo pensava, mostrando quais eram as ações de Cristo. Cristo deixou mandamentos bem claros, e é muito claro também quando Ele diz que as pessoas que o amam são as pessoas que obedecem os seus mandamentos, dos quais 2 se destacam: ama teu Deus acima de todas as coisas e ama teu próximo como a ti mesmo. Então essas pessoas que foram escolhidas de antemão, foram predestinadas, já têm o destino traçado por Deus, são pessoas que estão vivendo uma vida segundo o propósito de Deus. Esse propósito, como eu disse, não é você passar em um curso, em uma universidade, não é você conseguir um emprego extraordinário, não é você casar, ter filhos, não é isso. O propósito de Deus para a vida das pessoas é que elas pareçam mais com Cristo. E se a gente não está nesse propósito, a gente está fora dele, é lógico. E a gente precisa trazer a nossa vida para dentro disso, tendo consciência. Lembra da palavra consciência? Daquilo que Deus está fazendo. Ele está usando coisas boas e ruins para que esse propósito sejam alcançados. Esse propósito seja alcançado. Para mim me aproximar mais dele, para me parecer mais com ele. Entenderam? Pode ser que pessoas ouçam esse evangelho a vida inteira, escutem essa mesma mensagem, nunca desejem ser transformados à imagem do Filho. Nunca. Morrerão, irão para o inferno. Suas escolhas mostrarão o que de fato essas pessoas adoram, muitas vezes a elas mesmas, as coisas, poder, dinheiro, entre muita coisa que a gente podia falar, não é o ponto. Então, por mais que se pregue o evangelho, há uma resistência muito grande no coração dessas pessoas. Há uma resistência. Agora, quando o evangelho é pregado para as pessoas que foram escolhidas, predestinadas, o que acontece? Em algum momento da história, por mais que essas pessoas resistam, Deus dá um checkmate. Agora você foi enquadrado. E eu posso falar claramente sobre meu testemunho. Fui ateu por anos. E no dia da minha conversão, eu tive a consciência de quem era Deus. Consciência que tudo... Sabe quando vem uma retrospectiva e eu comecei a lembrar, desde os meus 8 anos de idade, quando Deus colocou o evangelho diante de mim e eu rejeitei. Na minha adolescência eu rejeitei. Agora, com 30 anos de idade, frustrado, viciado,
depressivo, tomando remédio. Foi a condição de Deus quebrar o meu coração e eu entender, todas as coisas cooperaram para esse dia, para o meu encontro com Jesus Cristo. É aqui o ponto. E o restante vai cooperando para que eu amadureça, para que eu fique mais parecido com Cristo todos os dias da minha vida. Então pensa na tua própria vida, que o propósito divino é a tua salvação, depois a construção de um caráter de Cristo em você, tornando você mais parecido com Cristo todos os dias. Que privilégio! Que privilégio! Ser amado antes de nascer. Que privilégio ser amado antes de nascer, mesmo com os nossos defeitos. Pensa bem, às vezes, como eu disse aqui na pregação do Natal, a gente está um nojo. E mesmo assim Deus nos amar incondicionalmente, nos escolher desse jeito que nós somos, sabendo tudo o que nós fazemos, pensamos, tudo Ele nos escolhe e nos dá um destino, o céu, a eternidade, a vida com Ele. Isso não é maravilhoso? Isso é maravilhoso. Sim, é maravilhoso. Então, esses que Ele de antemão conheceu, a ideia dele, Ele amou, Ele escolheu. Tudo que está acontecendo na vida dessa pessoa serve para um único propósito. Qual é? Mais parecido com Cristo. Que privilégio! Porque Cristo foi a pessoa mais extraordinária da face da terra até hoje. Que privilégio você se parecer com a pessoa mais extraordinária da face da terra. Ter um modelo de pessoa ser a pessoa mais extraordinária da face da terra. Isso não é um privilégio? Mais do que ter dinheiro, mais do que ter coisas, o grande privilégio é que a gente vai parecer cada dia mais com Cristo. Apesar das coisas ruins. Apesar de momentos difíceis. Sim, ainda é um privilégio. Pois bem, então, conscientes de como Cristo age, como Deus age em nossas vidas, todas as coisas vão cooperando para o bem do propósito. Agora a gente já sabe qual é o propósito. Qual é o propósito? Nos tornar mais parecidos com Cristo. Nós temos que olhar agora para o restante do versículo. No versículo 30. E aos que predestinou, ou seja, que deu um destino para essas pessoas, este também o chamou. Olha só, escolher e predestinar, isso aconteceu na eternidade. Na eternidade. Foi algo de Deus. Só Deus pode fazer isso. Agora, quando o texto fala que Ele nos chamou, isso é no meu passado. Agora eu já estou vivo. Agora é o dia que eu escutei o Evangelho, não com os ouvidos, prestem atenção, preste atenção aqui. Eu escutei o Evangelho não com os ouvidos, aqui, o externo, mas eu escutei com o ouvido do coração. É esse momento do chamamento. É um momento que nada mais faz sentido na vida a não ser Cristo. É um momento em que tudo que nós temos passa a ser Cristo. Esse é o momento do chamado. É o momento em que olhamos nossa vida e dizemos assim: nossa, teve muita coisa ruim. Tomei decisões horríveis. Mas eu estou diante de um Deus que morreu por mim na cruz, para perdoar os nossos pecados, os meus pecados, individualmente. E agora, diante desse presente, o que eu faço? Qual é a minha resposta? Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Gratidão. Eu entrego a minha vida ao controle de Deus. E quando eu entrego, o que vai acontecer? O propósito vai ser estabelecido. Todo dia Deus vai nos tornar mais parecido com Cristo.
Nunca o propósito vai fugir. O chamado, o chamamento, o dia que escutamos o Evangelho, tem a ver com o propósito. Alguém que não tem esse chamado não pode viver esse propósito. Alguém que não é salvo não pode ser conformado à imagem de Jesus Cristo. Está fora. A sua imagem é mais parecida com o mundo, com as coisas do mundo. Agora, quem é chamado e ouve esse chamado com o coração, passa a ter um propósito de vida. E esse propósito de vida é transformar cada um de nós, a cada dia, a ponto de sermos mais parecidos com Cristo, todos os dias. Então, ontem já passou. Primeiro, hoje é 2. O que eu estou fazendo hoje para ser mais parecido com Cristo? É esse o ponto. Eu estou mais parecido com Cristo? Veja que o padrão é Cristo. Não é a opinião de uma pessoa, não é a opinião do pastor, não é um regime doutrinário de uma igreja, mas sim Cristo. Cristo é o padrão. Estou mais parecido com Cristo, porque o propósito de Deus é trabalhar no nosso coração para sermos mais parecidos com Cristo todos os dias. Sempre vai voltar para o mesmo ponto, isso não é culpa minha, é o texto que quer dizer isso. Então ele nos chama para a salvação. E aos que chamou, esses também justificou. O que é justificação? Nós já aprendemos. Cristo morreu para perdão dos nossos pecados. A justiça foi feita sobre a vida desses que ele escolheu, que ele predestinou, que ele chamou. Essas pessoas disseram, me perdoa. E também disseram, obrigado, Cristo, pelo teu sacrifício, pela minha vida. Essas pessoas entendem que o que foi feito na cruz foi feito em prol da vida delas, pessoalmente. Elas vão entender claramente nesse dia que os seus pecados levaram Cristo para a cruz. Que a razão de Cristo ter sido crucificado é porque nós pecamos. Nós erramos. A nossa forma de viver é falha. E a justificação só é possível para aqueles que reconhecem que são falhos, que são fracos, como nós acabamos de cantar. Por isso nós temos que agora cantar uma outra vez e dizendo, faz chover perdão. Primeiramente perdão e graça. Não me dá aquilo que eu mereço, me dá aquilo que tu destinaste para mim. Porque o nosso merecimento nos levaria ao inferno. O nosso merecimento levaria cada um de nós para o inferno. Mas a vontade de Deus foi outra para as nossas vidas. Que privilégio. Foi nos dar o céu, a eternidade. Isso foi decretado na eternidade. Ninguém pode tirar isso de você. Vai ser a pregação do próximo domingo. Ninguém pode tirar isso de você. Nem a Covid-19. Nada pode tirar isso de você. Então, continuando o texto, predestinados, essas pessoas foram chamadas, foram justificadas, tiveram seus pecados perdoados, e ao que justificou, a esses também glorificou. A glorificação agora é no futuro, mas preste atenção que o apóstolo Paulo está usando a palavra no passado. O verbo está conjugado no passado. Por quê? Porque Deus já vê a nossa glorificação. Um dia que nós teremos o corpo como o corpo de Cristo. O nosso corpo glorificado é um corpo igual ao de Cristo. Nós não seremos Cristos, mas nós teremos um corpo glorificado. A glorificação do corpo nada mais, nada menos do que a retirada da presença do pecado, totalmente. Agora esse corpo não tem mais desejo pelo pecado, não adoece, não sofre, não chora, gozo eterno. Isso é o ponto final para cada um de nós. Significa que o ponto final aqui nessa terra é o começo de algo que não tem fim. Entenderam? Te alegra com isso, porque o dia do ponto final nessa terra é o dia que começa aquilo que nunca terá ponto final.
eternamente. Então a glorificação, por mais que eu não sinta isso, porque meu corpo ainda é sujeito ao pecado, eu ainda tenho dores, ainda tenho sofrimento emocional, eu não sinto. Mas tudo está cooperando para esse dia, que no final será um corpo glorificado como o de Cristo Jesus. É uma vida em que eu me pareço em vida, mais com Cristo. Mas no final é glorificação. Eternamente. Sem sofrimentos. Sem pressão. Sem essa correria do mundão que existe hoje. O verbo é usado no passado porque Deus já está nesse dia. Ele é o Senhor onisciente da história. Passado, presente e futuro está em suas mãos. Então, por mais que a gente não sinta a glorificação, Deus já nos vê nesse momento. O eterno Deus e onisciente Deus nos vê. Por isso que o apóstolo Paulo usa o verbo no passado. Essa é a primeira razão. A segunda razão, sabe o que é? É porque a salvação é irrevogável. Então, se somos salvos, nós chegaremos a esse dia perfeitamente. Nada vai se perder em relação à nossa salvação, porque foi Cristo que conquistou. Então, tudo vai cooperando para o bem desse propósito. Entendeu o negócio agora? O propósito de nos transformar cada dia mais parecidos com Cristo. Vamos olhar de novo o versículo 29, e aí a gente vai finalizar. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Então, qual é o teu propósito de vida? Você pode botar como um lema, escrever na capa da tua Bíblia. 2022 é o ano que eu vou parecer mais com Cristo. Escreve isso, coloca na geladeira. Geladeira é um lugar que a gente visita sempre. Coloca no fogão, é um lugar que a gente visita sempre. Vai colocando em vários lugares para te trazer a memória, que isso não vai se perder. Esse é um propósito eterno. Então Deus escolheu na eternidade, predestinou da eternidade, me chamou no meu passado, me justificou no meu passado e vai me glorificar no meu futuro. É assim que está acontecendo. Para que Deus alcance o seu propósito em cada um. O seu propósito. Conclusão. O grande bem para as nossas vidas não são as coisas materiais, ficou claro isso, não foi? Por mais que sejam propósitos bacanas, agendas que você possa colocar na tua vida, um emprego, isso tudo é bacana. Porém, o que você precisa ter em mente é que você precisa organizar a tua vida para ser mais parecido com Cristo. Não são momentos felizes que vão definir o teu crescimento espiritual. Pode ser que tenha coisas ruins. Estou te alertando, logo desde o início. Primeiro culto do ano. Mas calma, porque agora você tem consciência do que Deus está fazendo. Lembra? Consciência. Você sabe o propósito. E você sabe o final de tudo. Como vai acontecer as coisas. Nós precisamos sim ser mais parecidos com Cristo. Algumas aplicações e a gente vai orar. Espalhe essas verdades para as pessoas. Você não conhece quem Deus escolheu. Por isso que nós temos que pregar. E a ideia é muito equivocada de algumas pessoas que, eu sou escolhido, então eu posso fazer o que quiser. Não, isso já não é um pensamento certo. Você precisa proclamar, porque você não sabe quem é. Quem foram essas pessoas que na eternidade foram escolhidas por Deus. Só pregue a palavra, pregue o evangelho, o resultado vem de Deus. É isso. Viva o evangelho. Porque se você viver o evangelho, você vai parecer mais com Cristo. Viva o evangelho. Então, a mensagem é clara, mas é difícil da gente aplicar. Mas a mensagem é clara. Viva o evangelho. Porque você está sendo, através do evangelho, mais transformado e se tornando uma pessoa mais parecida com Cristo.
E por último, aguarde com firmeza a glorificação. Agora você foi encorajado, que essa vida vai passar e você não vai perder aquilo que Cristo prometeu, um corpo glorificado, uma morada eterna. Na tua lápide pode estar escrito: combati o bom combate, esperei com firmeza a glorificação. Eu quero isso escrito na minha lápide. Até o dia da minha morte eu quero ter essa firmeza no meu coração. Aguardar a glorificação. Ok? Então, meta para 2022. Qual é? Ser mais parecido com Cristo. Essa é a meta para 2022. Vamos orar? Querido Deus, obrigado pela oportunidade de pregar a Tua palavra. E por mais que seja um assunto difícil, complexo, o Senhor derramou graça, como nós acabamos de cantar e pedir. O Senhor derramou graça e nós entendemos, Deus, o privilégio de sermos escolhidos, predestinados. Que privilégio de ter ouvido o Teu chamado para a salvação, de ter os pecados perdoados. Que privilégio. E um dia estaremos na Tua santa presença eternamente com o corpo glorificado. Te agradecemos nesse dia, Deus, por essa palavra. Te agradecemos porque nós compreendemos também qual é o propósito do Senhor para as nossas vidas. Isso é um assunto muito confuso na vida das pessoas. O que Deus tem como propósito? Hoje ficou claro que o propósito do Senhor para aqueles que o amam é tornar mais parecido com Cristo. Então, diante dessa afirmação, nós queremos colocar os nossos corações diante do Senhor, pedindo a Tua força, que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos ajude nessa missão que nós colocamos aqui como meta para 2022, ser mais parecido contigo. E para isso, quando a gente estiver desanimado, na hora de ler a Bíblia, nos anima, Senhor. Nos anima para vir para o culto, nos anima para a EBD, nos anima para os pequenos grupos, nos anima para termos amizades que tenham o mesmo propósito de vida. Por favor, Senhor, por favor, coloca pessoas do nosso lado, perto de nós, que tenham esse propósito, que a gente possa caminhar juntos nessa terra, até o dia do Teu retorno ou o dia da nossa morte, Senhor. Nós Te agradecemos por tudo que fizeste aqui, pela condução de nossas vidas e pedimos a Tua proteção, o Teu cuidado para cada um de nós e nossos familiares também, Pai. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, finalizou aqui o nosso culto. Deus abençoe cada um de vocês. A gente se vê na semana que vem, tá bom? Tchau, tchau.